Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Tá tudo? Quantos quilos a mais? Estou dando risada, porque deve ter alguma coisinha, né? Pelo menos 1 quilito. Como é que vocês estão? Glória a Deus. Esse é o corpo de Cristo. Eu fico muito feliz e o nosso desejo é que cada vez mais a igreja que se reúne aqui em Paredes se envolva em tudo que permeia o louvor, a adoração, a pregação da palavra, porque nós não devemos ser simples espectadores dentro da igreja. E também não precisamos ser aqueles ativistas que querem fazer tudo. Mas nós devemos servir ao Senhor aqui dentro e lá fora. Então, eu louvo a Deus por terminarmos o último domingo do ano, um louvor dirigido pelos irmãos. Muito obrigado por essa bênção, essa oportunidade. E que para 2026 a gente tenha mais pessoas se envolvendo, não é? Para que nós possamos nos movimentar, não é? Nós possamos nos oxigenar e não simplesmente sentar no banquinho, esquentar ele e rapar o gato, não é? Porque o Senhor, Ele não quer isso para a nossa vida. E quando a gente precisa fazer algo que se expõe, nós precisamos o quê? Nos preparar. Então isso vai nos ajudar o quê? A nós melhorarmos também a nossa comunhão com o Senhor. Último domingo do ano. Dá para acreditar? Último domingo de 2025. Parece que foi ontem, quando teve o último domingo de 2024. Não é? As duas princesinhas já estão andando mais do que qualquer um, não é? Quanta coisa já passou nesse ano, hein? Você já fez uma retrospectiva? Quantas emoções nós vivemos, quantos desafios, quantas provações, quantas lutas, quantas perdas, quantos vales nós já atravessamos, mas quantas montanhas nós já subimos e pudemos avistar as belezas do Senhor. E nós chegamos até aqui, hoje. Quem não tomou pequeno almoço hoje? Alguém não tomou pequeno almoço? Mas não é porque está doente, não, né? E não é porque não tem, não, né? Opção. Isso aí. Isso é bênção, mãe? É bênção. Quem não almoçou ontem? Porque não aguentou de tanto que comeu antes de ontem, é verdade? Mas não é porque não tinha comida, certo? Essa é a nossa realidade. Uma realidade do quê? De bênção e de fartura. Quem sabe dizer quantas refeições teve nesse ano de 2025? Algumas centenas, não é? Se você tivesse comido só uma vez por dia, você já tinha mais de 350. Porque o ano ainda não acabou. No mínimo, 2 ou 3. Umas 1000 refeições, talvez. E aí? É bênção ou não é bênção? Será que quando a gente olha para trás, a gente fala: Senhor Jesus, obrigado porque eu comi mais de 1000 vezes esse ano? Alguém já fez esse agradecimento? Por quê? Porque para nós aqui isso é normal. Só pela graça de Deus. Porque eu tenho amigos
que não comem assim. Amigos em Angola, pastor amigo meu angolano, que come uma vez por dia, ou meia vez por dia, e que vocês conhecem aqui. A grande questão é essa: nós entendemos o que é gratidão? Nós entendemos realmente o que é ser gratos? Nós entendemos realmente que cada um de nós só está aqui, sabe por quê? Porque a gente acordou. Muitos não acordaram. Mas nós acordamos. E nós estamos cá. E nenhum de nós veio aqui por livre e espontânea vontade, sabia? Aliás, você pode ter vindo sem querer estar cá. Ah, eu vou lá porque senão vão ver que eu não vim. Ou minha consciência vai pesar, mas me apetecia ficar na cama. Mas Deus te trouxe aqui da mesma forma que me trouxe aqui hoje. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem um propósito na nossa vida individual e tem um propósito na nossa vida como igreja. E é isso que é lindo, porque mesmo que nós sejamos ingratos, o Senhor cuida de nós. Eu não tenho dúvida que esse ano de 2025 não foi fácil para ninguém. Para alguém esse ano foi fácil? Levanta a mão. Não? Está todo mundo na mesma? Não foi fácil esse ano para ninguém? Poxa vida, mas e aí? Cadê aquele ano de vitória? Hã? Cadê aquele ano de prosperidade? Cadê aquele ano que a gente ganha a guerra? Não é assim que muitas vezes é proclamado? Quantas vezes Deus te livrou da morte esse ano? Você sabe? A gente não tem ideia, né? Talvez se alguém sofreu um acidente ou aconteceu alguma coisa, uma doença, pode falar, pelo menos dessa vez Deus me livrou da morte. Mas você tem ideia de quantas vezes Deus te livrou da morte esse ano? Nós não temos ideia do tamanho do amor de Deus por nós. Nós não temos ideia do tão gratos que nós devemos ser. Sabe por quê? Porque nós conseguirmos olhar para as coisas negativas e deixar que as coisas negativas nos afetem, muito mais do que as infinitas bênçãos que o Senhor nos dá. Quando nós estamos sem emprego ou queremos mudar de emprego, nós fazemos promessas, não fazemos? E aí o que acontece? Conseguimos um emprego, Deus nos muda de emprego e as promessas vão por onde? Pelo ralo. Por quê? Porque nós não temos que prometer nada para Deus. Sabia? Deus é que é o Deus de promessas. Nós somos quem? Os pecadores redimidos pelo sangue do Senhor. Pelo Deus das promessas. Qualquer coisa que eu e você prometermos ao Senhor, nós não iremos cumprir. Porque quem promete e cumpre é Deus. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é único. Porque Ele não é homem para mentir. Então, quando nós prometemos para Deus tal coisa, sabe o que a gente está fazendo? Barganhando com Ele. Deus, eu prometo, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais faço isso. Isso é verdade ou não é? Aí quantas vezes Deus já te livrou dessa e de outras? E você cumpriu sua promessa? E aí? Mas hoje a gente está aqui. Nós que somos mentirosos. Sabia que nós somos mentirosos? A gente fala, não, eu não minto. Já mentiu, né? E a questão é essa. Nós somos gratos ou não somos gratos? O ano está acabando. O que nós temos para agradecer ao Senhor por esse ano de 2025?
Abre aí o Salmo 116. Salmo 116, nós vamos lê-lo inteiro, mas talvez não iremos abordá-lo inteiro. Vamos ver como é que vai decorrer. Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado por estarmos juntos, reunidos no último domingo do ano de 2025. Obrigado pela tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, por esse amor incomparável, Pai. Que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que possamos entender a tua palavra e praticá-la. Usa-me para a honra e glória do teu nome. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O salmista ele começa falando: amo o Senhor. Eu amo o Senhor? Realmente eu amo o Senhor? Nós dizemos que amamos a nossa família e praticamos esse amor, não é? Não fazemos tudo pela nossa família? E pelo Senhor, que nós falamos que nós amamos. O salmista aqui, que ele é anônimo, mas acreditam esse salmo ao rei Ezequias, que ficou doente, e Deus o salvou, provavelmente foi ele que escreveu. Não é uma certeza, mas provavelmente foi ele. Ele diz que ele ama o Senhor, porque Deus ouve a sua voz e as suas súplicas. Abre aí Isaías 59, versículo 1 e 2. Quem pode ler para mim, por favor? Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem no seguro do seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. A mão do Senhor não está encolhida. Sabe quando alguém está se afogando no mar? O que essa pessoa precisa? Que alguém pegue ela. Quando alguém
está sofrendo alguma coisa, ela está gritando, a gente precisa o quê? Ouvir. Deus não tem o ouvido surdo, nem a mão encolhida. Ele ouve cada súplica nossa. E Ele estende a mão para nos salvar a qualquer momento. Esse é o Deus que o salmista está adorando e está dando graças. E está dizendo que Ele ama, porque Ele ouve. Porque quando Ele clama, o Senhor atende. Sabe quando a morte fica perto? Pertinho. Eu já sofri um acidente de carro, em 2002 eu pensei que eu ia morrer. Aliás, eu tinha certeza que eu ia morrer. E graças ao Senhor, eu não morri. Mas sabe quando a morte passa ao seu lado, bem perto de você? O rei Ezequias, se ele é o autor desse salmo, a morte passou bem perto dele, uma doença bem grave. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor, Ele vê a nossa angústia, a nossa tristeza, o nosso desespero, e Ele se compadece de nós. Ele não olha e fala, problema seu, você está colhendo o que você plantou, essas são as consequências do seu pecado. Não, Ele ouve. Ele ouve e estende a mão para nos salvar, para nos livrar da morte e principalmente para restaurar a nossa vida. Mas sabe com qual objetivo? Para que a gente possa adorar o Senhor, para que a gente possa servi-lo. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Versículo 7. Olha só que coisa interessante. Maria, mãe de Jesus, a mulher mais bem-aventurada que já existiu, disse o seguinte. Quem pode ler Lucas 1, versículo 46 e 47? São esses dois versículos. Lucas 1, 46 e 47. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E a nossa alma? Nós reconhecemos realmente a generosidade do Senhor nas nossas vidas? A nossa alma se alegra no Senhor? Aonde está a fonte da nossa alegria? Nós estamos alegres quando tudo corre bem? Quando as contas estão pagas e ainda sobra um dinheiro no bolso, na conta bancária, está todo mundo com saúde, todo mundo ao redor da mesa. É só nesse momento, nesses momentos, nessas situações, quando tudo corre bem, o tanque do carro, o depósito está cheio, não tem fatura do cartão de crédito para pagar, o telemóvel está 100% com a bateria e funciona, e aí a gente está... E quando nada disso acontece? Quando tudo é o contrário, a nossa alegria está aonde? A nossa confiança está em quem? Aonde que nós depositamos a nossa confiança? A nossa gratidão, ela vem por quem Deus é ou pelas coisas que Deus nos dá? Porque se Deus não nos der, Ele vai mudar quem Ele é? Mas Ele pode não nos dar. Então nós precisamos o quê? Entender que o salmista, ele confia no Deus que é. O Senhor Jesus, em algumas músicas nós cantamos que Ele é a nossa rocha, não é?
A gente vê aqui em Portugal, rocha é o que não falta, né? Até o metro ele anda em cima da terra, porque é tanta rocha embaixo que não dá para furar tudo. E aí? Nós realmente estamos confiando? O Senhor Jesus, Ele é a nossa rocha, a nossa confiança, a nossa base, o nosso alicerce, para que a gente possa prosseguir, e mesmo que as coisas aconteçam de uma forma contrária à nossa vontade, nós seremos gratos. Versículo 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Enquanto eu viver nessa terra, o salmista afirma que andará na presença do Senhor. Quantas vezes a gente, esse ano de 2025, fugiu da presença do Senhor? Com vergonha. Mas o Senhor desapareceu? Nós realmente conseguimos fugir da presença dEle? Nós conseguimos nos esconder dEle e não deixar que Ele visse ou que Ele soubesse o que estava pensando aqui, na nossa mente? A gente conseguiu inibir o Senhor de descobrir quais eram as nossas reais intenções? Em meio à aflição, o salmista não perdeu a sua fé. Versículo 10: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. O aflito aqui não é de querer ir na casa de banho, né? É de aflição. E aí? Quando o salmista esteve desesperado, olha o que ele declarou, versículo 11: todos são mentirosos. Isso já aconteceu com você? E você olhou para todo mundo e falou, tudo falso. A igreja então, esses irmãos, olha o que eu estou passando, ninguém liga para mim. Já aconteceu com você? O pastor então, meu pai, é o primeiro. E aí? Você olhou, se tivesse uma metralhadora, fuzilava todo mundo. Já? Não é? E aí? Quando nós estamos aflitos, o que nós precisamos fazer? Quantas vezes nós estávamos a julgar os outros, sem saber que nós estávamos sendo julgados pelo mesmo motivo? E o que Deus fez? Deus cuidou tanto de um como do outro. Agora a questão é, quando o Senhor realmente lhe restaura a nossa vida, qual é o nosso procedimento diante dessa restauração? Agora olhem o pensamento natural e espontâneo de quem experimenta os benefícios divinos. Olha ali o versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você consegue listar os benefícios que o Senhor já te deu esse ano? Só esse ano de 2025? Se Deus nos desse benefícios, e com esses benefícios Ele colocasse uma lista de contrapartida, você vai receber isso se você fizer aquilo. Você consegue listar quantos benefícios esse ano o Senhor te deu? Você consegue escrever numa lista quantos benefícios o Senhor te deu esse ano? Detalhado. E se nós tivéssemos que fazer algo para receber esses benefícios? Será que a gente conseguia colocar numa outra coluna a contrapartida do recebimento desses benefícios? Aí o salmista ele diz, versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Tomar o cálice da salvação é oferta de gratidão. Ele repete isso no versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Nós oferecemos ao Senhor sacrifícios de ações de graças, pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Eu sei que a cultura é americana, a questão do culto de ação de graças que eles têm em novembro. Mas eu acho que é uma boa coisa para a gente refletir. Tanto é que para o norte-americano, o culto de ações de graças é mais importante do que o Natal. É uma festa muito maior do que o Natal. Porque mesmo numa cultura corrompida, eles entendem que eles precisam dar graças a Deus por tudo que eles têm. Será que é à toa que é a nação mais próspera do mundo? Mesmo com toda a corrupção que existe. Como é que nós estamos sendo? Nós realmente somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Versículo 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E ele repete de novo no 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu voto, de todo o seu povo. Fazendo tudo isso na presença de todo o seu povo. E hoje, quem é o todo o seu povo? Nós. E aí? O nosso testemunho como igreja, uns para os outros, é um testemunho de gratidão? Nós testemunhamos na igreja, para o povo de Deus, para os crentes em Jesus Cristo, gratidão. Quando o irmão olha para mim, ele entende que eu sou grato? Ou ele entende que eu sou carrancudo, ranzinza e sempre todo? Como é que é? Se a igreja pudesse dar testemunho, um de cada um. Ó, desafio. Será que dariam como testemunho de mim? Que eu sou grato? Que eu sou uma pessoa que vive em gratidão ao Senhor? Apesar de todos os problemas, todos os percalços, todos os pecados, será que o meu testemunho dentro dessa igreja é um testemunho de gratidão? Senhor, versículo 16, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Nós somos servos realmente de Deus? O Senhor quebrou as cadeias do pecado que nos acorrentam? Nós estamos libertos dos nossos pecados? Dos nossos pecados de estimação, aqueles que nós alimentamos? Mas principalmente nós estamos libertos do pecado da ingratidão? A ingratidão não faz parte do nosso vocabulário, nem do nosso pensamento, nem das nossas atitudes. Último domingo do ano. O que nós temos para agradecer? Qual é a nossa resposta ao Senhor diante desse ano, mais um ano que o Senhor nos deu? Foi um ano de bênçãos? Ou foi um ano de maldições?
O que pesa mais na nossa vida? O que nós conseguimos enxergar? Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus nos salvou, certo? Nós deixamos de pecar? Não. Se nós confessarmos, Ele nos perdoa. Como é que Deus olha para cada um de nós? A lente dele é o sangue de Jesus. Beleza? Então, o Senhor olha para nós que somos pecadores através da lente que é o sangue de Cristo entre Deus e nós. E nós? Como é que nós olhamos para Deus? Nós olhamos para Deus como aquele que só nos abençoa, só tem que nos abençoar, só tem que nos prosperar, só tem que dar tudo aquilo que nós pedimos? Ou nós olhamos Deus com gratidão por uma única coisa que Ele fez, que é nos salvar? Esse que é o nosso desafio. E esse é o meu desafio para a minha vida. E rogo que seja para a vida de vocês, que nós sejamos gratos. Mesmo que o tanque não esteja cheio, que a fatura não esteja paga, que a saúde não esteja 100%, que as coisas não corram como a gente quer. Mas se nós chegamos até aqui, 28 de dezembro de 2025, é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida. E a gente agora tem mais um ano para o quê? Viver no propósito do Senhor. Sem esse papo de ano de vitória, prosperidade, isso daí é tudo balela. Porque isso pode acontecer ou não. E se não acontecer, então Deus é mentiroso? Não. Mas tudo vai depender do quê? De como eu enxergo Deus. Se a gente se lembrar todos os dias que Deus olha para nós com a lente do sangue de Jesus, nós devemos o quê? Exercitar que nós devemos olhar Deus como Deus Salvador. Deus já nos salvou. A palavra diz que o Senhor se alegra na morte do Quem é justo? Alguém aqui é justo? Mas Deus está falando de quem? Daqueles que Ele justificou, o santo juiz. Ou seja, sabe por que o Senhor se alegra na morte do crente? Porque Ele vai ter o crente com Ele lá. Ó. E daí Ele recebe e fala assim: Danilo, acabou a fatura. Acabou IVA, Danilo. Não se preocupe, acabou o trânsito. Acabou o choro, acabou a doença. Fica aqui. E nós precisamos entender isso. Gratidão. Nós precisamos ser gratos. Amém?